Carlos Henderson falou sobre Diego Souza e a gente, a partir da entrevista de Henderson, vai posicionar esse cenário. Vamos lá para ouvir. Essa questão do Diego Souza, porque o presidente Yuri até falou, preciso ser demandado pelo técnico Henderson Moreira para que abra uma negociação. O que é que você pensa desses dois assuntos? Cara, assim, desde que eu cheguei aqui no esporte, nenhuma decisão foi só minha, nenhuma decisão foi só da direção, né, Jorge? Sempre uma construção. Foi sempre construção, foi nada, todo mundo tem responsabilidade. É claro que eu que sou da área técnica, é claro que tem vários jogadores que vieram para cá que não foram jogadores que eu indiquei, cara. E nem por isso nós deixamos de trazer o jogador. Eu nem conhecia, tem jogadores que eu não conhecia. Nós trouxemos um jogador chamado Filipinho, né, que estava até impedido de poder jogar ainda. Lesionado. Eu nunca fui o treinador, em clube nenhum que eu passei, que falei assim, ó, eu quero só esse e cobrar isso de presidente, diretor. Nunca fiz isso na minha vida. Nós temos responsabilidades. Então, sou eu, é o Carreiras, é o Jorge, é o presidente, mais alguém? Felipe. É uma decisão construída, entendeu? E nós temos que imaginar várias situações, entendeu? E é importante que a gente possa discutir isso. Até que ponto é importante para a gente, se vai encaixar dentro do modelo que nós já temos, se não vai sobrepor um jogador dentro do elenco, Qual é a ideia do atleta que pode vir para cá também? Se ele vem para cá para poder exigir uma titularidade, que eu acho que não é o caso do Diego, né, de ter uma conduta, mas eu já tive conversa com um jogador que veio para cá falando assim, ó, eu tô indo aí só para ser titular, eu já descarto. Então, assim, não é uma decisão fácil. É um ídolo, um jogador que eu tenho um carinho, assim, cara, gosto pra caramba, achei ele um baita de um jogador, sempre foi. Mas a gente já fez muitos movimentos no mercado anteriormente a isso. A gente precisa pensar, cara. Eu sei que as medidas que a gente toma, elas não são populistas. Eu não estou aqui para, como eu falei com vocês anteriormente, para agradar. Eu estou aqui com um propósito muito claro, de fazer o melhor para o esporte, no objetivo de fazer uma grande temporada e buscar acesso. Entendeu? É isso que é o meu objetivo principal. E a gente tem que avaliar, né? Às vezes, ter muitos atletas numa posição pode trazer problema para administrar, porque você vai trabalhar com insatisfação. E é isso que nós estamos avaliando, entendeu? Então, assim, se tomarmos a decisão pelo Diego, cara, pode ter certeza que não é o Henderson sozinho, não é o presidente sozinho, não é o Jorge sozinho, não é o Carreiras, o Felipe, ou a comissão técnica. Isso foi discutido, avaliado e observado dentro do sistema. Nós tivemos recentemente aí o PSG, que levou o Lionel Messi, o Mbappé já estava lá, e levou o Neymar. Por que esses caras que são fora de série, são top no mundo, por que eles não conseguiram ganhar as competições da Liga dos Campeões, por exemplo? E é isso que nós temos que entender, cara. Por que o Guardiola lá, que tem tanto poder, não quis fazer um movimento assim? Então a gente tem que entender, assim, momento, hora, se vai encaixar, se não vai encaixar. Nós trouxemos jogadores aqui com uma expectativa enorme que não conseguiram jogar ainda aquilo que a gente imaginava, cara. Isso faz parte. A gente não pode ter medo de errar, mas a gente não pode também cometer o erro já sabendo do erro, sabendo que Então, assim, cara, como eu vou falar de coração aqui, assim, o Diego é um jogador, um baita de um jogador, um atleta com, assim, uma capacidade técnica absurda, cara, assim, um cara que foi multicampeão por onde passou, só jogou em grandes clubes, né? Seleção, um cara fantástico. Isso não está em questionamento. O questionamento é como nós vamos trazer o Diego para cá. Ele vai ter as oportunidades que na cabeça dele ele quer ter? Porque agora, por exemplo, no Grêmio, ele teve poucas oportunidades nesse ano, né? Menos oportunidades, talvez, do que ele tinha como expectativa.
E se repetir isso aqui? Será que ele vai estar feliz? Será que vai ficar feliz de vir para cá? E a gente não sabe. Então, é uma série de fatores que nós estamos conversando. Especificamente, a gente não tinha conversado muito sobre isso, porque o Diego anunciou a saída dele do Grêmio, foi muito recente. Ontem, sexta-feira, né? Aí, tá vendo? Eu já tô com a faca no pescoço aqui, deu de sexta-feira. Ela estava atravessada já, eu achei que era mais tempo, então é pouco. Ela tá, por enquanto, só encostando na minha garganta. Calma, então vamos esperar. Mas assim, cara, é uma decisão difícil, assim, para a gente poder criar. Porque eu falo assim, uma negociação ela só é boa se ela é boa para todas as partes. Se ela for boa só para o Diego, não é bom para. Não vai ser bom para o esporte. Se for bom só para o esporte, não vai ser bom para o Diego. Tá? Então a gente vai tomar essa decisão aí e conversar um pouco mais sobre, porque é uma coisa muito recente ainda. Por mais que a torcida já tinha feito algumas solicitações, mas a decisão mesmo foi tomada agora recentemente. E a gente não trabalha com hipóteses, né? A gente trabalha sempre com coisas concretas. É isso, tá? Antes de qualquer outra coisa, Cássio e Cauê. Já gostei mais muito mais claro. Assim. Sim. Perfeito. Posiciona muito bem o andar da carruagem. Isso. Tá? E eu vou daqui a pouco trazer esse posicionamento com as informações que já existiam, que existem, todas atualizadas. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A sensação que fica é mais para que não feche a negociação, né? Foi essa a forma que vocês interpretam? Porra, Hoje sim, mas aquele negócio do jeito que ele falou. Se amanhã o preço de Diego fica completamente acessível, só mesmo, eu quero realmente encerrar minha carreira no esporte e tal, aí Anderson, vem para cá, pô, então vem para cá. Então, assim, nas condições de hoje, 23 e 17, no dia 2 de julho, era como se fosse fechar. Mas a janela nem abriu ainda, acho que de repente tem um telefonema entre os dois, do diretor, uma condição econômica que possa viabilizar uma contratação interessante, enfim. Não descarto, não estou tratando essa entrevista como determinante para a vinda ou não de Diego Souza, mas eu acho que Anderson ele foi muito claro, não vai ser por falta de clareza que a contratação, se não acontecer, não vai ficar com aquele melindrou, staff, faltou isso, faltou uma cláusula, não, faltou porque o cara olhou porque no elenco disse, o elenco está dessa forma aqui, eu preciso desse jogador, ele vai me ajudar nisso aqui, ele foi muito didático, isso aí eu acho que... Totalmente. E tirou um pouquinho da faca que foi colocada nele pela entrevista de Yuri horas antes do jogo. Isso. Fala, Cauê. Eu acho que tem uma frase que para mim é fundamental aí, quando ele diz, com ponto de interrogação no fim, ele vai ter as oportunidades, ele, Diego, que ele quer ter. Isso para mim é fundamental. Porque você lida com questão de expectativas e realidades. Talvez para Anderson, Diego pudesse ter uma serventia, uma importância, como sendo um reserva para Love. Um cara que você, em algum momento que precisasse respirar Love, como aconteceu agora, Diego estaria lá, provavelmente para dar uma resposta melhor do que Gabriel. Muito melhor. E Diego, com uma perna, resolve muito mais que Gabriel. Mas, e aí é o que Anderson provavelmente imagina que Diego pense para os seus últimos 6 meses de carreira. Acho que ele acredita que Diego vai querer ser um cara que tem um protagonismo maior para encerrar a carreira jogando, com gols, de alguma forma que o esporte é onde ele tem uma idolatria do torcedor, então vivendo aquela simbiose e que para o contexto do time do esporte hoje e do que Anderson imagina, não casa. E não casa mesmo. E aí eu concordo inteiramente com o Anderson. Não casa. Então talvez para algo evoluir aí fosse necessário uma conversa muito franca entre Diego e Anderson e de um entendimento de realidade, expectativas
e de algo que possa acontecer. Mas eu não sei se isso vai ocorrer. Porque, para mim, Henderson já deixa muito claro que quando ele coloca uma situação difícil, e não só acreditar que Diego cederia a essa questão, como ele vai conviver com o fantasma que está a torcida ali na arquibancada. Meu amigo, o torcedor não pensa nisso, não. A maioria do torcedor só pensa que vai ser Diego em campo com Wagner Love e acabou-se. E que os outros corram. Que os outros. O torcedor vai pensar que Juba saiu, é Diego Souza, meu amigo. Agora o substituto de Juba é Diego Souza. Porque o torcedor, na grande maioria, não pensa em aspectos táticos. O maior torcedor só quer saber se a bola entrou, foi gol, tô comemorando, tô voltando para casa tranquilo. O cara tá nem aí se vai xingar, se vai atrapalhar o jogador que vai entrar em campo, se quem é que vai correr para a turma, se é uma sobreposição de posição. O torcedor tá nem aí, a grande maioria, que vai sem ter esse discernimento maior. Então talvez o próprio Henderson esteja tentando se blindar do problema a mais que vai ter. Vamos lá, tá? Deixa eu aproveitar e para posicionar, porque teve muito disse-me-disse, teve muita informação truncada, teve muita informação oca, e tem coisa que nem informação era, né? Que só foi trazido a público, né, no movimento, seja para ganhar engajamento, seja para criar um clima mais favorável à vinda do jogador e que interessa muito mais ao jogador do que ao próprio esporte. A partir dessa entrevista de Henderson, fica mais fácil posicionar o que aconteceu até aqui, em que pé sempre esteve, em que pé está a possibilidade de Diego Souza vir para o esporte. Houve um contato da direção de carreiras com o Diego Souza antes da definição dele com o Grêmio? Houve. Mas uma mensagem das mais superficiais possíveis. Uma mensagem de como é que tá as coisas aí? E aí? Tá? O bom e velho que a turma brinca, o oi sumido, né? Houve uma pergunta no ar, abrindo uma porta para algo mais na frente. Eu diria dessa forma, uma mensagem entre dois amigos que tem um grau de proximidade a ponto de conversarem pelo WhatsApp e que abre uma porta lá na frente. Lá na frente. Dessa mensagem para frente, não houve a conversa da direção com o Henderson, com a comissão técnica. Foi uma mensagem jogada no ar. E que, dentro do esporte, sempre se teve o termômetro de que o objetivo de Diego Souza era estender até o final do ano o contrato com o Grêmio e daí encerrar a sua carreira. Que ele não quer encerrar machucado, ele não quer encerrar no ocaso como seria se ele encerrasse agora. Na sexta-feira, quinta para sexta-feira, veio o posicionamento definitivo do Grêmio de que não faria essa extensão de contrato por consideração até com o Diego Souza. Tá? Veja que a gente está falando de sexta-feira e chegou a circular a notícia de que o Sport tinha mandado proposta de 180 mil, de não sei o quê, que estava pelo sim de Diego Souza, que era a esposa de Diego Souza que estava colocando. Esqueçam isso. Tá? O assunto Diego Souza só saiu do âmbito WhatsApp, conversas entre a direção e o presidente, para se tornar uma pauta do esporte na hora em que o Grêmio realmente saiu de cena. Porque, repito, dentro do esporte sempre se teve a impressão de que o que Diego Souza realmente queria era a permanência no Grêmio. Então, não iria alimentar, não iria entrar em qualquer tipo de leilão que até instigasse o Grêmio, se fosse o caso. Então o Sport realmente
se ficou de forma muito reservada, esperando que a história se resolvesse entre Diego e o Grêmio, o que aconteceu na sexta-feira. Naturalmente, a pauta, ele entra na pauta do esporte. Porém, como o próprio Anderson disse na coletiva, quando ele entra na pauta do esporte, o esporte já tem uma outra pauta em curso com outros jogadores sendo negociados, que vão comprometer financeiramente. Jogadores que vão ganhar mais de 100 mil reais. Tá? O esporte, naturalmente, tem outros jogadores na lista. Tá? Então, o nome vem, mas não vem como prioridade. O nome chega. Só que depois de Diego Souza definir que não fica no Grêmio, você percebe que nessas ondas de informações que circulam, mudou o tom. Aquela proposta de 180 mil, fingiram que essa notícia nunca existiu, e agora o ponto era, Diego Souza vai precisar ter um convencimento do staff e da família. E aí ele quer. Aí depois, o pai quer, o irmão quer, agora todo mundo quer. E é verdade. Esse ponto é verdade. Esse ponto é verdade. Do lado de Diego Souza e família Souza toda, já que envolveram a família na história, ele vem para o esporte. Por ele vem. E por ele vem sem que o esporte precise fazer um aporte financeiro do outro mundo. Essa sinalização foi dada. Porém, o próprio Diego não conseguiu contato direto com a direção para dar segmento àquela mensagenzinha lá do começo. Para transformar, não é em negociação não, para abrir pelo menos uma porta para as conversas evoluírem. Tá? A direção, nesse momento que Diego disse não, a direção sabe que a próxima conversa já tem mais comprometimento. E a direção deixou muito claro, isso eu soube dos bastidores e está muito claro. Precisa passar por Anderson. Anderson tem parte significativa do controle dessa gestão de futebol. E ele fala isso, ele se coloca como parte disso. E aqui eu vou trazer um pouco do caso Cariús. Tá? Vou trazer um pouco do caso Cariús. Por quê? Porque quando estoura o caso Cariús, há um incômodo da direção do esporte para afastá-lo. Só que nesse esporte de 2023, há uma gestão de grupo do treinador, dos líderes do grupo, há um diálogo com a diretoria muito harmônico. E a direção não quis quebrar esse elo. A decisão do treinador, a decisão do elenco foi abraçar Cariús. Lembram da polêmica, né? Que o Sport foi o último time a tirar, tal. E mesmo quando tirou, estava lá a foto de Cariús participando da oração, participando do culto. É dessa forma que o Sport faz futebol em 2023, onde Anderson tem participação, onde o elenco tem participação, onde a diretoria tem participação e o presidente tem participação. Então, o caso Diego Souza, nas últimas 48 horas, começou a se desenhar uma pressão por parte de quem está no entorno de Diego Souza. O jogador não se expõe publicamente, mas irmão veste camisa, pai grava vídeo, amigo twitta, amigo dispara mensagem no WhatsApp. Começou a haver uma pressão para que a direção do esporte acelerasse essa conversa com o treinador para tentar trazer Diego. Ou seja, as últimas 48 horas são muito mais numa tentativa de pressionar a gestão. E essa pressão levou Yuri a dar a entrevista que deu horas antes do jogo de que a bola estaria com o Anderson. Elogia muito o jogador. E aí Anderson elogia muito o jogador, mas deixa muito claro, a bola não está comigo. A bola está com todo mundo. Ou seja, não venham colocar para mim a responsabilidade e a consequência de não trazer Diego.
caso não traga Diego. Por quê? Qual é uma preocupação muito grande do esporte? Todo mundo fala que o time está precisando de reforços. Em que momento o Diego vai estar pronto? Clínica e fisicamente. Essa é uma dúvida que o esporte precisa saber. Vai ser em julho? Vai ser em agosto? Quando é que Diego vai estar 100%? Se vai estar, Fred. Se vai estar. Vai chegar, inclusive. Precisa ser respondida. E a outra que Anderson trouxe muito bem. Diego aceitaria ser um reserva para não quebrar o clima do grupo, para ser um cara coadjuvante dentro desse elenco. Porque provavelmente seria reserva sem muito espaço para vislumbrar a titularidade, né? Assim, Exatamente. Porque não haveria um encaixe Wagner Love e Diego Souza. Assim, não haveria. Para recomposição, não há. questão física. É reserva de não entrar em jogo. É reserva. 2010, né? É reserva de não entrar. De não entrar em jogo. Ou de aceitar entrar em 10 minutinhos. Porque Love a gente vê. Love joga quase todos os jogos completos. E vai lá para trás, defende. Então é entender que possivelmente é 5 minutos aqui, 10 minutos lá. Possivelmente entrar muitos jogos aqui do Chapecoense para segurar a bola na bandeirinha de escanteio, para não deixar jogar, para acabar o jogo. Pronto, é isso. Quer para o seu fim de carreira, é isso. Então, para deixar a ordem dos fatores, a realidade bem estabelecida, o cenário é esse. Anderson foi ultra sincero. Tá? Anderson foi ultra sincero. Não houve proposta, nunca houve proposta, e não houve nada além do que eu relatei aqui. Tá? Agora, algo que está implícito no que Uri falou, no que Anderson falou, e que eu já tinha dito, ou tuitado ou falado aqui no programa. Ninguém vai descartar Diego Souza. Diego Souza não vai ser descartado em momento algum, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E se Love se machuca de forma permanente? Ninguém vai descartar Diego Souza. Agora, Diego Souza vai aceitar ficar numa geladeira? Talvez, um acordo salarial com gatilhos, como foi Love, que chegou ganhando menos de 100 mil reais? Diego Souza aceitaria vir para cá ganhando muito pouco para, se for jogando, disparar gatilhos? Se caso recupere disparar gatilhos? São questões importantes que vão agora serem conversadas. Agora serem conversadas. E não foram conversadas antes. Que Diego Souza vem, a quanto vem, aceita gatilhos, situação de recuperação. Tudo isso vai ser conversado agora. Tá? Então, o que a gente vê é uma pressão muito coordenada, muito desenhada. O irmão dele colocar uma camisa, dizendo que está voltando. Tá? É uma pressão muito grande jogada sobre o clube. Tá? E eu falo, a turma está falando aqui, viúva de Diego Souza. Eu, enquanto torcedor, me considero a viúva de Diego Souza. Queria que Diego Souza aceitasse o gatilho, queria que o Diego Souza aceitasse vir por pouco, queria ter Diego Souza no banco. No banco. Talvez ele não queira, na verdade, né? Mas a gente tem que ver para onde vai. E detalhe, a gente não pode distorcer porque tosse. Eu torço para um desfecho positivo de Diego Souza, torço, mas eu não vou aqui fazer papel de defender interesse do jogador levando pressão para a diretoria, Eu não vou distorcer para torcer. Eu posso torcer, mas eu tenho que torcer com a responsabilidade dos fatos, com a ordem dos fatores, com a verdade. Eu não posso dizer uma coisa ontem e dizer outra daqui a 5 dias, Eu não posso afirmar que tinha uma proposta na mão e só faltava o sim de Diego, e agora tem o sim de Diego, falta o sim da diretoria, e aí já estão dizendo que tem o sim da diretoria e falta o sim de Anderson. Daqui a pouco vai faltar o sim do cara que manda a passagem. Quando não foi isso que aconteceu. Tá? Agora Diego entra na pauta. Tá? Agora Diego entra na pauta.